Então vamos lá. São 8 horas e 32 minutos, horário de Brasília, 6 horas e 32 minutos, horário aqui de Austin, nos Estados Unidos, a capital do Texas. E hoje a gente vai convidar, eu convidei, na verdade, né, pra gente conversar um pouquinho sobre talvez um dos assuntos que mais as pessoas me perguntam e talvez o que mais aflige, né, o que mais afeta a maioria das mulheres, que é a sua relação com o seu corpo e principalmente com o seu trato genital. Então, acho que nada melhor do que chamar, na verdade eu chamei ela, que é talvez uma autoridade aqui no Brasil a respeito do assunto, para a gente falar um pouquinho, ela que ajuda tantas mulheres, ela que orienta tantas mulheres. E eu sempre pensei, sempre falo isso, né? Que a Fernanda, que querendo ou não é o nome da minha filha, um nome maravilhoso, ela traz no cerne dela o que realmente a gente acredita que seja um dos principais fatores, ou talvez o principal fator que influencia na saúde das pessoas, que é a alimentação, porque ela é nutricionista de formação. Então, nada melhor do que falar com uma pessoa que é uma autoridade hoje em trato genital feminino, aliado à alimentação, porque é o que a gente vai falar hoje. Eu vou chamar a Fernanda aqui para que a gente comece esse papo, que eu acho que vai ser um papo muito bacana, porque eu anotei muita coisa a respeito disso. Vamos lá, deixa eu ver onde é que tá aqui. Vou chamar a Fernanda. Muito grande porque ela tem o nome da minha filha, né? Além de eu ter carinho por ela, é o nome da minha filha. Vamos lá. Olá, meu Olá, amor. boa noite, Gabi. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Pois Que então, alegria estar aqui com você hoje, a gente poder bater um papo, trocar informação, esclarecer essas pessoas que estão aqui com a gente, né? querida, exatamente isso. Fernanda, primeiro eu quero te agradecer, né, por tu teres aceitado a gente conversar sobre isso, que é um tema, na verdade, novo, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender essa relação e principalmente essas novas descobertas relacionadas ao eixo, na verdade, do nosso intestino com todos os órgãos. E Uhum. talvez o trato genital, talvez útero, ovário, vagina, enfim, a gente falar da mulher soe um pouco estranho, porque as pessoas acham que não tem muita relação, né? Apesar de estar perto, não tem muita relação. E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre essa questão de que o nosso intestino é um órgão endócrino. E se a gente está falando de mulher, a gente está falando também dessa questão muito endócrina. E tudo está correlacionado. Se a gente parar para pensar, o nosso metabolismo está correlacionado, nossos hormônios estão correlacionados, nossos fatores inflamatórios, nossa cascata, tudo está correlacionado. E as pessoas não fazem muito essa relação. Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar, Fernanda, é: a comida tem relação com as doenças do trato genital? Como você falou, né, o nosso corpo ele é tudo integrado. Então eu costumo falar que a minha saúde ou a ausência dela vem da qualidade do combustível que eu coloco dentro do meu corpo. Né? Então, todo o estilo de vida e a alimentação é né, um dos braços do estilo de vida, vai ser determinante para a saúde das nossas mulheres. A gente, agora no mês de março, né, a gente comemora um mês de conscientização sobre Exatamente. endometriose, né, as pessoas falando muito sobre isso. E assim, os dados são assustadores porque a gente tem hoje quase 200 milhões de mulheres no mundo que sofrem com endometriose. 200 milhões é muita coisa. Então, quando a gente começa a imaginar que o que está acontecendo hoje? Por que que hoje em dia a gente tem os dados de infertilidade? Em cada 6 casais, um tem infertilidade.
A tendência, Gabi, é que para o 2050, a gente está em 2024, 2050, não, os dados da OMS, que a gestação natural, a gestação ali espontânea, seja algo que não vai acontecer praticamente daqui a 25 anos. E o que que tudo isso, então, tem a ver com a fertilidade? O que que tudo isso tem a ver com a alimentação? Qual que é a qualidade do combustível que a gente coloca dentro do nosso corpo? Será que as nossas mulheres hoje, elas estão mais inférteis? Elas estão mais adoecidas? Ou elas estão mais inflamadas, mais intoxicadas com coisas que a gente nem imagina? Porque eu acho que para quem está aqui, que já nos segue, já entende que industrializado, processado, orgânico, os metais, já tem uma vaga noção do que uma alimentação com isso pode causar na nossa saúde. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa noção. Então eu vejo muitas mulheres que quando chegam no consultório com alteração de fertilidade, e às vezes você vai fazer o básico do hábito, do estilo de vida, o que que ela faz? É um monte de processado, de industrializado, o excesso de bebida alcoólica, o excesso das toxinas dentro do corpo. E não adianta ela ter recurso financeiro para ir para a reprodução assistida, para pagar 30, 40, 50, 100 mil. Já tive paciente que gastou R$ 1 milhão. É muita coisa, sendo que a gente não muda o comportamento. Então, o que que essa mulher está colocando para dentro do corpo? Ela sem uma matéria-prima adequada. Como é que a gente vai produzir hormônio se não tem uma matéria-prima adequada? Como é que eu vou produzir hormônio se eu não tenho um mínimo de uma quantidade de sono? Como que eu vou fazer fluido folicular se eu não bebo água? E que água é essa que a gente está bebendo? Então, se a gente entende que a infertilidade é algo que a gente pode falar do jeito que está, de uns 10 anos para cá, é algo muito novo. Então, qual que é a mudança no padrão de comportamento que tem deixado não só as nossas mulheres, a gente vai falar bastante sobre mulher, mas hoje em dia de 30% a 40% da infertilidade do casal vem do masculino. E as mulheres, às vezes, a gente ainda tem uma preocupação maior com a alimentação do que os homens. Então, se esse casal, o que que eles estão colocando para dentro? O que que tem dentro desse corpo? E aí, quando a gente pensa em alimentação, eu costumo falar que mais do que colocar para dentro o que é certo, e o que é certo? Porque os conceitos de nutrição e alimentação, eles vêm mudando bastante. Eu tenho 20 anos de formada e logo lá atrás, quando eu me formei, no rodapé da minha prescrição era assim, bebidas zero, à vontade. Porque o que que eu aprendi? Se um refrigerante zero ele não tem caloria, então você pode tomar 1 litro, 2 litros, 5 litros dele. Qual que é o problema? Não tem caloria ali. Então, aquela coisa do pão integral, da fatia de queijo branco, de margarina, porque manteiga faz mal. Então, como os conceitos da nutrição vêm mudando? E quando a gente fala de fertilidade, mais ainda. Porque a nutrição tem mudado muito, graças a Deus, né? Eu tive a oportunidade, quando eu estava aí nos Estados Unidos, fazer uma certificação no Instituto de Medicina Funcional, no IFM, e a certificação que eu fiz foi em doenças autoimunes. E quando a gente fala de endometriose, a gente está falando de uma doença crônica inflamatória de cunho autoimune. Que às vezes as pacientes acham que ela tem uma alimentação super saudável. Nossa, eu acordo e tomo um suco verde. Mas se aquele suco verde é feito com as folhas cruas, porque você não faz suco verde com alface cozida, nem com couve cozida, nem com rúcula cozida. E quando você sai colocando um monte de folha crua e gelado, você está fazendo o quê? O que que o frio faz? Vasoconstrição. Então, ele piora, atrapalha na oxigenação, no transporte de nutrientes, na irrigação desses nossos órgãos pélvicos. E a gente é educado que a gente tem que comer um balde de salada, um balde de fibra. Será que para todas as mulheres aquilo ali vai ser interessante? Porque o excesso de fibra, eu falo para os meus pacientes, come um balde de salada crua e faz cocô. Como que tá o seu cocô?
Às vezes aquilo ali tá tudo lá. Então, o que que é saudável quando a gente pensa em saúde da mulher, quando a gente pensa em fertilidade? Então, são estratégias mais específicas que a gente precisa ter para que a gente fomente, para que a gente melhore a fertilidade delas. E todo esse estilo de vida que a gente tem hoje está proporcionando doença e desequilíbrio. E fertilidade tem a ver com equilíbrio, né? Equilíbrio. Exato. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente falar, essa questão do equilíbrio e da individualidade. Porque quando a gente fala, Fernanda, que a mulher tem uma doença e essa doença está causando infertilidade, eu vou fazer dois ganchos, porque tiveram duas perguntas ali, então eu vou fazer dois ganchos primeiro. Primeiro, essa questão de que todas as mulheres acham que todas as doenças que estão correlacionadas com hormônios ou com infertilidade são iguais. Então, se a gente for parar para pensar, o que a gente vai olhar? Uma paciente que tem SOP é completamente diferente de uma paciente que tem endometriose. São completamente diferentes. Mas, no fringir dos ovos, essas mulheres sofrem. No fringir dos ovos, essas mulheres têm dificuldade na fertilidade. No fringir dos ovos, essas mulheres precisam de tratamento. Se a gente for parar para pensar, uma mulher que tem câncer, que teve câncer, é completamente diferente. Talvez não tanto da endometriose, mas completamente diferente de uma SOP ou de uma miomatose. Enfim, elas são diferentes. Então, muitas vezes as pessoas querem colocar tudo no mesmo saco. Ah, vamos comer fibra, vamos tomar água, vamos aumentar a ingesta de carne, vamos melhorar os. Será que é para todo mundo? E aí eu trouxe algumas coisas, Fernanda, para a gente discutir, porque eu acho que é muito interessante a gente trazer dados para as pessoas começarem a entender a respeito disso. Então, assim, primeiro eu acho que a gente pode falar um pouquinho da SOP. A gente tem bastante paciente com SOP. Hoje não é uma pandemia, mas tem uma incidência muito grande de pacientes com SOP. E eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque alguns dados muito interessantes em relação à SOP e em relação ao intestino, que eu acho que as pessoas precisam saber. Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube e disponibilizada aqui no Instagram. Então a gente vai poder ver, rever, enfim, procurar esses artigos que eu vou falar agora. Então, assim, a SOP ela tem uma relação muito grande com obesidade, com resistência insulínica e com inflamação crônica de baixo grau. E o que eu acho interessante? Os trabalhos mostram, por exemplo, se a gente for falar, analisar sobre o microbioma intestinal, que essas pacientes têm uma elevada quantidade de Escherichia coli. E olha que interessante, a Escherichia coli está correlacionado com o aumento do hormônio luteinizante, que é uma das piores características que a gente tem na SOP. E isso foi evidenciado principalmente em relação também à diversidade microbiana dessas pacientes. A paciente que tem SOP, ela tem uma baixa alfa-diversidade, uma baixa diversidade das bactérias intestinais. E isso está diretamente correlacionado, não especificamente com uma qualidade de bactéria, um tipo de bactéria, mas com todas. E muitas vezes o que acontece? As pessoas têm muita restrição em entender que essa alimentação pode estar levando a isso. E essa paciente talvez precise de um aporte melhor de fibras ou não. Essa paciente precisa de um aporte de probióticos ou não, mas tudo individualizado. E muitas vezes, Fernando, o que eu acho interessante? Que a gente entendendo que todas essas características dessa paciente nessa individualização, se não forem tratadas, talvez essa condição nunca vai conseguir ser tratada. Porque uma coisa, todas as pacientes com SOP têm em comum, que é o nível de endotoxicemia dentro dessa questão intestinal. Então, o que é essa endotoxicemia, essa endotoxicidade que a gente vê dessas bactérias intestinais? Que mesmo em uma população diminuída, essas bactérias têm muita capacidade de causar inflamação. E essa inflamação não é uma inflamação no intestino, é uma inflamação no corpo. Então, quando a gente fala em alimentação e quando tu traz essa questão da alimentação, quando tu traz essa questão da individualidade, quando tu traz essa questão, principalmente, de olhar para essa paciente de uma forma diferente, como é que a gente faz isso do ponto de vista de que nem sempre a gente vai ter o mesmo acompanhamento, o mesmo tratamento, a mesma abordagem para uma paciente que tem SOP, por exemplo, de uma paciente que tem endometriose?
Na verdade, a SOP e a endometriose, elas têm algumas coisas em comum, porque ambas são situações que geram, que vem ali de um desequilíbrio do estrogênio. Então, ambas são as situações que você vê ali muito comum a predominância de estrogênio. Quando a gente pensa na SOP, a SOP ela é uma doença endócrina que acaba tendo impacto no meu aparelho reprodutor. Então, a SOP não é uma doença do aparelho reprodutor, igual a endometriose, vamos colocar assim. Então, se ela é uma alteração endócrina, que vai ter um impacto ali, e a gente precisa observar as características. Então, nem todas as mulheres com ovário policístico vão ter acne, nem todas as mulheres com ovário policístico vão ter aquele hirsutismo, aquela presença de pelos que vem no queixo, ou às vezes o braço com uma quantidade maior de pelos, mamilo com pelos. Nem todas as mulheres com SOP vão ter ciclos anovulatórios, nem todas as mulheres com SOP vão estar fora do peso. Nem todas as mulheres com SOP vão ter as mesmas características, né? Então, eu tenho SOP e eu tô abaixo do peso, eu tenho SOP, ou eu tenho junto uma endometriose, que às vezes é muito comum acontecer. Então, o padrão de alimentação dentro da visão da medicina tradicional chinesa, que é uma das formações que eu tenho, ela difere muito da visão da nutrição convencional, porque a gente avalia como que o corpo daquela paciente está manifestando. Eu tenho pés e mãos mais frios? Eu sou mais friorenta ou eu sou mais calorenta? Porque se eu sou mais calorenta, dependendo da erva, do chá, da raiz, do alimento que eu coloque, aquilo vai gerar mais calor, vai me desequilibrar mais. Mas, Então, se eu tenho ali uma paciente que sua muito, que transpira muito, que é muito calorenta, e aí eu coloco para ela um shot de gengibre com cúrcuma, por exemplo, e canela, nossa, um monte de antioxidantes, maravilhoso. Os curcuminoides têm um efeito hipoglicemiante, a canela tem um efeito hipoglicemiante. Geralmente as pacientes com SOP têm uma resistência à insulina, então vai ser uma estratégia super legal. Às vezes sim, às vezes não. Se é uma mulher do excesso de calor, você vai dar um shot super antioxidante, anti-inflamatório, mas que não é o ideal para ela. Aquilo vai potencializar outros sintomas que acaba tendo um impacto desequilibrando outros hormônios. E é isso que eu sinto muita dificuldade nos cursos que eu ministro, nas palestras que eu dou, para que o nutricionista mude a visão dele sobre dieta, mude a visão dele sobre alimento. Mude a visão dele sobre a combinação desses nutrientes. E mais do que isso, eu acho que ainda é uma preocupação muito grande no que colocar naquele corpo, que alimento eu vou colocar. Só que na maioria das vezes, só da gente tirar aqueles alimentos que desequilibram, você já tem 50% do caminho. Então, leite e derivados. Leite e derivado gera frio, gera umidade dentro do meu corpo. Por isso que pessoas que têm um consumo exacerbado de lácteos têm uma tendência maior a ter o quê? Rinite, sinusite, infecção no ouvido, oleosidade, acne, dermatite, leucorreia, candidíase, vaginose, porque o leite gera frio dentro do corpo, dentro da visão da medicina chinesa. E o frio faz o quê? Vasoconstrição. Então, quanto mais alimentos frios, gelados, ou alimentos de natureza de características frias dentro do corpo dessa mulher com ovário policístico, se o frio faz vasoconstrição, ele está alimentando as massas, ele está alimentando os cistos, porque ele está evitando com que a boa vascularização, porque o calor vai promover isso. Então, o calor ajuda a soltar, a dissolver algumas dessas massas. E o açúcar tem a mesma característica. Então, se eu tenho uma alimentação com mais açúcar, gera mais frio dentro do meu corpo, que vai desregular essa parte desses hormônios. Outra coisa que é importante a gente pensar quando a gente a trazer essa associação, na síndrome de ovários policísticos, se eu tenho uma tendência à resistência à insulina, ou falando no popular, uma intolerância à glicose ou um pré-diabetes, o meu pâncreas ele vai estar trabalhando ali, ele vai estar mais sobrecarregado.
E aí, na visão da medicina chinesa, o baço e o pâncreas é um ecossistema só, eles trabalham juntos. Então, quando a gente coloca alguns alimentos que ajudam a cuidar do baço, que ajudam a cuidar do pâncreas, a gente consegue melhorar a sinalização desses hormônios. E aí a gente pensa na cereja, a tintura de cereja é uma estratégia muito interessante, ou comer a fruta, ou chá de cereja. A gente pensa no chá de macela, também tem uma característica legal para os pacientes da síndrome dos ovários policísticos. Para a mulher que tem síndrome de ovários policísticos, então talvez uma dieta com uma concentração maior de proteína seria mais interessante do que o excesso de carboidrato. A gente trazer aquela última refeição por volta das 19 horas também seria interessante, porque quanto mais tarde eu como, pior a sinalização da insulina atrapalharia ali dentro desse processo. E aí, quando a gente pensa também nessa questão de temperatura, o que está na moda hoje em dia? Os banhos de imersão na água fria, na água gelada, que tem um lado positivo, com certeza, a gente tem vários estudos, mas para uma mulher que está querendo engravidar, essas técnicas de resfriar o corpo vai ser terrível, porque o nosso corpo precisa de quê, Gabi? Ele precisa de calor para poder fazer a sinalização dos nossos hormônios. Não é à toa que quando a gente lembra das técnicas das medicinas mais antigas, os escaldapés, argila, né? As estratégias com calor, sauna, que é algo que existe lá desde lá de trás. Quando a gente começa a observar lá na época da Grécia, Turquia, essas medicinas naquelas regiões, você tinha as casas de banho e banhos quentes. Então, quando eu trago um ambiente com mais calor, quando eu faço, de repente, quando eu pego lá um óleo essencial de gengibre, diluo no óleo carreador e passo ali no abdômen, na pelve daquela mulher, você está ajudando a trazer mais calor, melhorar a oxigenação e a sinalização dos nossos hormônios. Na visão da medicina chinesa, o órgão que se relaciona com o ciclo menstrual é o nosso fígado. Então, olha que interessante, o baço que trabalha junto com o pâncreas, ele é que vai fazer o nosso sangue. E ele transporta isso para o fígado e o fígado vai gerar a nossa menstruação. E se é o fígado que faz detoxificação, fase 1 e 2, faz a detoxificação das toxinas ali no nosso organismo, quando a gente usa, de repente, numa paciente com ovário policístico, um chá de dente de leão, um chá de chapéu de couro, um chá de boldo, chás que vão cuidar, carqueja, que vão cuidar do fígado. Você está melhorando a sinalização hormonal da sua paciente. E muitas vezes o que a gente escuta? Que você precisa usar hormônios para regular aquele ciclo. Só Exato. que isso pode ser uma estratégia? Até pode, mas depois que você já mudou todo um comportamento da sua paciente. Então, quantas estratégias a gente já falou aqui que podem melhorar a sinalização de ovários policísticos, que infelizmente o que ainda se ouve hoje em dia é use o hormônio para fazer o bloqueio, para interromper a menstruação. Muitas vezes a mulher vai ficar menopausada com o uso do hormônio, para não fazer, entre aspas, a proliferação dos cistos. Exato. Só que a alimentação, em grande parte, que vai alimentar a síndrome de ovários policísticos, né? E, na verdade, se a gente for parar para pensar, essa alimentação dessa síndrome dos ovários policísticos, ou essa alimentação da endometriose, ou essa alimentação de um câncer, ou alimentação da obesidade, alimentação da resistência insulínica, está toda correlacionada com a nossa microbiota e a beta-glucuronidase, que a gente consegue medir hoje, consegue saber como ela está funcionando, consegue saber entender o que está acontecendo nesse intestino, essa desconjugação ou não desse estrogênio, se esse estrogênio está fazendo esse feedback para aumentar, para a gente ter essa paciente com endometriose, e como esse estrogênio está sendo conjugado ou desconjugado em função dessa microbiota intestinal. Então, o que as pacientes não entendem, que muitas vezes a gente tem que falar, é que o que elas estão comendo e essas bactérias que elas estão cultivando, talvez ou provavelmente seja o responsável por a grande parte, por a grande quantidade
de predominância estrogênica que a gente vê hoje, por casos de endometriose, por casos de câncer, porque as pessoas não falam de câncer, mas todas as doenças que têm esse cunho de proliferação também tem um cunho relacionado ao estrogênio, que é um hormônio extremamente proliferativo. Então, acho que essas coisas são muito importantes que se diga, porque as pessoas ficam naquela ideia de que vamos fazer um hormônio, vamos tomar um hormônio, vamos bloquear, mas e a causa, Não que é o básico, é nada, né? não está sendo tratada. E se a gente for perceber, por exemplo, sais biliares, conjugação de ácidos biliares, a questão das toxinas, isso também está relacionado com a microbiota. Então, a paciente está ali se intoxicando, se intoxicando, se intoxicando, mas ela não tem como desintoxicar no início, que é no intestino. E aí, a gente já tem uma permeabilidade aumentada, a gente já tem um intestino muito doente, essas toxinas acabam entrando, esse excesso de bactéria acaba entrando e a gente vê essas endotoxicemias violentas que a gente acaba vendo nessas pacientes com um monte de marcador inflamatório e, além disso, fazendo com que essas pacientes, então, tenham muitas outras questões para serem tratadas, mas que muitas vezes elas querem tratar o início, que é, na verdade, não querem tratar o início, querem tratar como o que se considera o início, que seria o hormônio, que seria o bloqueio hormonal, que seriam outros tipos de medicação para fazer esse tipo de abordagem nesse tipo de paciente, que é o que a medicina tradicional sabe fazer. Somente. Tem uma questão que eu queria te perguntar, Fernanda, que eu acho muito bacana. A gente podia falar um pouquinho de endometriose também, porque endometriose talvez seja também uma das doenças que mais as mulheres acabam procurando, porque a medicina tradicional faz muito pouco por essas mulheres, e quando faz, ou faz através de bloqueio, ou faz através de cirurgia, que é uma tristeza, na verdade, porque muitas dessas mulheres, a grande maioria, quando chega para nós, para ti, acredito do mesmo jeito, já vieram de alguma cirurgia ou já vieram de algum procedimento invasivo. Às vezes não um, às vezes vários, às vezes não uma cirurgia, às vezes várias. E nunca abordaram a causa, nunca visualizaram a causa. A endometriose, na minha concepção, ela é muito mais complexa do que simplesmente a questão intestinal. Ela tem uma questão de cunho muito emocional, muito psicológico, tu sabe muito bem disso, porque a, a medicina que tu pratica, não só a chinesa, mas a gente tem esse entendimento, né, através dessa metamedicina, de toda essa questão de trazer essa mulher, sair um pouco, né, desse superficial e ir para um pouco mais profundo, e muitas vezes as mulheres não têm essa percepção, não têm esse conhecimento, e a gente acaba trazendo isso, mas eu acho que isso é um papo para uma outra live, porque é muito complexo a gente abordar isso nessa live. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: tem um trabalho muito legal, e eu compartilhei com algumas pessoas, relacionado, por exemplo, à vaginose bacteriana. Tu falou de vaginose bacteriana, que é uma coisa super comum, né? Muitas mulheres vêm com vaginose, com candidíase, né? De repetição, a gente vê muito isso. E tem um trabalho muito bacana do Anne Haynes aqui dos Estados Unidos, que caiu para mim outro dia e eu fiquei encantada com o trabalho, que foi a relação da vaginose bacteriana com a periodontite. E eu sei que tu é muito fã também da odontologia biológica, tu é muito fã também da questão de entender que o corpo não funciona sozinho sem uma boca bem resolvida. E eu queria te perguntar isso. Então, assim, esse trabalho é muito interessante porque eles viram que os marcadores sistêmicos da inflamação estavam mais elevados nessas mulheres que tinham vaginose bacteriana, que a gente tinha uma presença de Prevotella, que é super comum na periodontite, nessas mulheres com vaginose bacteriana. E a periodontite, querendo ou não, ela está associada a um monte de doença, não é só essa questão da vaginose. A gente vê muito isso nas mulheres, né? Muitas questões periodontais muito fortes, enfim. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: essa desbiose da oral, essa desbiose vaginal, tem relação isso, Fernanda, com... E a gente tem como a medicina chinesa ajudar nesse processo? Então vamos lá. Complementando, né, a sua fala lá anterior, antes da gente entrar nisso daqui, o conjunto das bactérias do nosso intestino, a gente tem lá o nosso estroboloma.
né? Então, estroboloma também lembra ali estrogênio. Então, essas mulheres que têm essa predominância, dominância do estrogênio, geralmente, como que é a característica que a gente observa até no corpo dessas mulheres? É aquela mulher que tem mais quadril, que tem mais culote, que tem mais gordura localizada, né? A gente fala que seria aquela mulher no estilo mais pera, cintura às vezes um pouco mais fina, mas mais quadril, mais culote, às vezes pode ter oleosidade, pode ter acne, mais celulite, a gente vê muita relação da predominância de estrogênio com lipedema, que é algo que está na moda, né? Tem se estudado e tem se falado muito. Então, quando a gente tem esses conjunto dessas bactérias no nosso intestino e o intestino não consegue metabolizar essas toxinas e excretar, esse estrogênio ele volta. É como se ele está lá dentro, não foi metabolizado, não foi excretado, ele volta para a nossa corrente sanguínea e fica se retroalimentando. Então, quando a gente fala de cuidar desse intestino, a gente dá os ativos, né, específicos, e aí eu gosto de trabalhar bastante com ervas, gosto de trabalhar bastante com raízes. Eu acho que a gente vem de uns tempos para cá com um conceito totalmente equivocado sobre probiótico, as pessoas socando probiótico nos pacientes, misturando um monte de cepa, numa quantidade de um volume gigantesco. Se a gente não faz uma desparasitação antes nos nossos pacientes, e eu vou fazer desparasitação com o quê? Com equipamento, com erva, com enema, com tintura. Eu não sou médica, não trabalho com medicamentos, então a gente fazer um processo de desparasitação nesse paciente, não como se tem feito, as pessoas comprando indiscriminadamente, entra na internet, compra kit e começa a fazer aquilo ali em casa. Desparasitação é maravilhoso, mas jamais deve ser feito sem um acompanhamento de um profissional de saúde especialista naquilo ali. Isso é fundamental. Então, muitas vezes, quando você ainda não fez uma desparasitação, quando você não cuidou do intestino daquele paciente, você socar probiótico naquele paciente, você pode estar piorando a situação, porque você vai estar retroalimentando uma comunidade de bicharadas que podem estar lá Que nem dentro. Então, se que tipo sabe de quais são, na que a gente verdade, né, Fernanda? quais são. Então, uma das coisas muito legais para cuidar do intestino é o caldo de ossos, que é o que a nossa avó fazia lá atrás, deixava o tutano lá, né, cozinhando e tudo. Então, quem quiser saber mais, pesquisa no Google sobre caldo de ossos e você cuidar dessa permeabilidade ali desse intestino. Então, uma mulher da SOP, da predominância de estrogênio, se eu quero diminuir, se eu quero silenciar aquela SOP, eu preciso cuidar do meu intestino, porque senão você não vai ter a sinalização adequada para sinalizar os hormônios que a gente precisa. Uma das coisas que eu mais amo trabalhar é falar sobre essa parte de desbiose vaginal, porque é algo que as nossas mulheres sofrem muito. Quantas pacientes chegam no consultório? Eu estou há 5 anos com Gardnerella, já usei de tudo, use e volta, eu acho que está sem nada. Começa a ter relação sexual, Vem vem de aquele novo. cheiro característico e vem de novo. Muitas pacientes sofrendo, achando que é cândida, porque as mulheres têm uma tendência a De achar que achar que é qualquer câncer. corrimento é cândida. Mas nem todo E tu corrimento é fala cândida. muito disso, isso que eu acho bacana, sabe? De dizer que as mulheres precisam fazer diagnóstico. Nossa, porque é muito fácil não ser examinada, é muito fácil não ser falada, é muito fácil não perguntar, só prescrever alguma coisa e deu. E Exato. muitas vezes a gente precisa fazer esse diagnóstico, que nem sempre é Gardnerella, nem sempre é Cândida, nem sempre é uma tricomona, nem sempre. A gente precisa saber o que está acontecendo, Fernanda. Eu acho que isso também é muito. Quando tu fala sobre isso nas tuas redes sociais, eu acho isso brilhante, porque as mulheres sofrem com isso, né? Isso. E, na verdade, elas são muito Exato. desassistidas, né? A gente observa muito isso. Então, todas as nossas microbiotas, elas conversam. A microbiota da mama conversa com a microbiota vaginal, que conversa com a sua microbiota da boca. Todas as nossas microbiotas, elas conversam entre si. Então, quando eu tenho ali uma paciente que tem uma leucorreia, que tem uma cândida, o que que vai acontecer? A microbiota vaginal vai estar comprometida, que vai ter um impacto na minha microbiota endometrial.
Hoje em dia, os guidelines trazem que até a terceira perda gestacional é assim mesmo. Ô, Gabi, você perdeu o primeiro, sinto muito, tá bom? Até o terceiro é normal, e aí a partir do A terceiro que gente a gente vai investiga. investigar. Eu já passei por uma perda gestacional. Só quem já passou por uma perda gestacional entende a dor que é, e você ouvir que é normal perder o seu filho. Não é normal, está comum, mas não é normal. E o que pode estar gerando esses abortamentos de repetição, essas falhas de implantação? Muitas vezes, hoje mesmo, eu atendi uma paciente, transferiu o embrião, estava na reprodução assistida, então o embriãozinho faz lá com espermatozoide, com óvulo, faz em laboratório e transfere lá para fazer a implantação. Transferiu e não implantou. E uma das perguntas dela era por que não implantou? Porque o embrião tinha sido ido para biópsia, o embrião não tinha má formação genética. O endométrio estava trilaminar na espessura ideal. Ela fez uma histeroscopia, que é para avaliar o endométrio, não tinha, né, células NK, outras alterações. Mas a gente está falando de outra qualidade. O que você come? O que você bebe? O que você passa na sua pele? O que tem no seu esmalte? O que tem no seu shampoo, no seu condicionador? O que tem, de repente, ali no seu fermento? Porque aquele fermento famoso da embalagem azul com vermelho, ele tem alumínio naquela fórmula. E aí você está começando a melhorar a sua alimentação, está trocando glúten e resolveu fazer um pãozinho lá, sei lá, de farinha de arroz, de farinha de amêndoas, e você está usando aquele fermento cheio de alumínio. E esses metais tóxicos, eles desregulam os nossos hormônios. Esses metais tóxicos, eles mudam epigeneticamente, eles mudam o nosso DNA, eles mudam a nossa configuração, que é o que a gente chama desse espossoma, que é o meio ambiente que eu estou inserido, influenciando na minha genética e mudando o comportamento que o meu corpo se encontra. Uma mulher que tem prótese de mama, ela tem uma predisposição maior a ter desbiose vaginal, a ter uma desbiose endometrial, porque na prótese de mama eu tenho o quê? Derivados do petróleo, plástico, silicone. E na prótese de mama não tem só silicone, você tem outros metais ali dentro. E eu vou falar para minha paciente, olha, você vai tirar a prótese de mama? Às vezes ela vai falar, nossa, ok, já queria fazer o explante, mas às vezes aquilo não era possível. Então a gente precisa ensinar nossas pacientes como diminuir a exposição às toxinas para minimizar aquele dano que está Exato. acontecendo dentro do corpo. Porque o lindo seria eu fazer 100% perfeito, mas às vezes esse ideal nunca vai chegar. Mas o que eu posso fazer para minimizar e para melhorar o corpo dessa mulher? Então vamos Exato. pensar lá, aquela mulher que ela. E muitas vezes, Fernanda, essa mulher tem essa prótese de mama, e eu falo muito isso, porque ela teve um câncer de mama. E ela tem uma prótese de mama, por quê? Porque ela colocou um expansor e colocou uma prótese. E aí a gente vai chegar para essa mulher e vai dizer, querida, tu tens que tirar? Não. Entender que não é o problema da prótese. Eu falo muito isso. Uma paciente que tem prótese de joelho, ela tem um corpo estranho. Ela tem uma prótese de joelho, ela tem uma prótese de quadril, ela tem um corpo estranho. Tu vai dizer para essa paciente tirar essa prótese de quadril e ficar sem andar porque ela tem um corpo estranho lá que contém metal? Ou a gente vai tratar essa paciente, mostrar para ela que não é a questão só do corpo estranho, são várias outras questões que estão correlacionadas com isso. E isso é muito importante. As pessoas acham que é um fator que está influenciando, mas todos os fatores influenciam. Então, é uma política de redução de danos. O que você come, o que você bebe, onde você mora, a infiltração, o mofo que tem na infiltração. Às vezes a pessoa mora numa casa que está com a parede infiltrada, cheia de mofo, mas aquilo ali não importa. O que importa é a panela, o que importa é a água. Mas aquele mofo está fazendo mal. E a pessoa está preocupada. O shampoo perolado, cheio de alumínio, que todas as mulheres usam, o homem que usa o shampoo de alumínio, porque é o shampoo que tem em casa.
E uma outra coisa que eu queria falar, Fernando, que eu acho muito importante que a gente tem que tocar nesse assunto, e tu tocou brilhantemente nessa questão, foi a questão da implantação. Por quê? As pessoas não param para pensar que todos os órgãos, o coração que o Marcelo bate lá no peito do Marcelo, do teu filho, veio de ti, veio da tua proteína, veio do teu aminoácido, da tua gordura, tudo veio de ti. E se a gente não tem reserva, a natureza é muito sábia. Quem nos criou, Deus, Buda, lá, seja lá quem for, fez da forma mais perfeita possível. E se a gente não tem reserva para fazer aquela criança, muitas vezes o corpo vai dizer, não é o teu momento. E por que eu vou implantar? E uma outra coisa que não se fala, mas aqui nos Estados Unidos se fala muito, é a questão da reprodução assistida. A gente tem uma célula que está em franco desenvolvimento, mantida num meio químico por anos, muitas vezes. A gente não sabe o que esse meio químico e o que esse resfriamento em excesso faz com esse DNA dessa célula. Se a gente vê tanto caso de autismo, se a gente vê tanto caso de criança doente e tanto caso de reprodução assistida, será que não tem relação? Uma célula pluripotencial, pluripotente, que pode virar qualquer coisa, mantida num meio químico e resfriada ao extremo. Será que isso não altera a formação dessa célula? Então as pessoas não param para pensar, elas querem a fórmula mágica, elas querem a fórmula pronta, elas querem a cura de tudo. Mas as coisas são muito mais complexas do que achar que eu não consigo, eu vou para reprodução assistida, eu vou deixar meu óvulo lá por um tempo, eu vou deixar por um período que eu não sei quanto é que é. Ah, eu não sei se eu vou ter um parceiro, eu não sei se eu... Você já parou para pensar que tem uma célula mega potente dentro de um meio químico? E aí a pessoa está pensando na panela que está cozinhando, que tem que ser de cerâmica? É básico. Isso tá, não sou eu que estou dizendo, está no site. No site do FDA diz que reprodução assistida aumenta em 10 vezes o número de casos de autismo. Não sou eu que estou dizendo. Só que ninguém fala disso. Por quê? Porque Não, uma reprodução assistida, gente, né? uma reprodução assistida, tu gasta 1 milhão. E por que tem tanto autismo? Será que é a genética que está modificando? Porque é o que as pessoas adoram dizer que é genético. Tudo é genético, tudo. A E o genética que explica está tudo. mudando a genética, E o então? que está Que fazendo comportamento, mudar? né? O que esse ambiente está fazendo mudar? O que a gente está fazendo com esse ambiente? O que a gente está fazendo com essas crianças? O que a gente está fazendo? E tudo influencia na questão intestinal. As pessoas não param para pensar nisso, porque tudo é metabolômica. Tudo. Como tu disse, a estrobolômica, tudo gira em torno do que a gente tem dentro do intestino. Perfeito. E você trouxe algo muito legal falando do mofo, porque o mofo, a gente tem as micotoxinas que o mofo libera. E essas micotoxinas vão fazer o quê? Alterar a permeabilidade do intestino. E tem um estímulo e alimenta a predominância estrogênica, característico da SOP, característico da endometriose. Então, todas essas toxinas que a gente nem imagina que a gente está inserido vão ter um impacto na nossa saúde como um todo. Quando a gente pensa lá, uma paciente que tem clamídia, gardnerella, micoplasma, ureaplasma, todas uma paciente com uma trompa obstruída. Por que eu tenho tanto positivo de paciente, ambas as trompas obstruídas? Não tem o que fazer, vai para a reprodução assistida. Será? Será então que aquela mulher que é católica, que não, no entendimento dela, não aceita a reprodução assistida, então não tem Acabou. chance? Ou aquela pessoa que não tem recurso financeiro, ela até queria fazer, mas ela não tem recurso financeiro para ir para a reprodução assistida. Então, se eu tenho ambas as trompas obstruídas, já era? Será que todas as mulheres? Então, muitas vezes, o paciente com essa trompa inflamada, uma salpingite, endossalpinge, enovelamento, essas toxinas que estão liberadas ali naquela trompa, vai gerar uma desbiose de endométrio.
E aquela paciente que tem uma alimentação péssima vai contribuir, porque o corpo não tem da onde tirar matéria-prima para ter um bom sistema imunológico. Se a gente aprende que grande parte do sistema imunológico está no intestino, mas se ele não tem matéria-prima, eu não consigo ter um sistema imunológico que funcione. E aí, quando a gente pensa em ozonioterapia, quando a gente pensa em enema, quando a gente pensa em ervas da medicina tradicional chinesa que trabalham movendo, tirando a estagnação, diminuindo a inflamação, irrigando, melhorando uma oxigenação, eu tenho inúmeros pacientes de ambas as trompas obstruídas, então ela não estava infértil, ela estava inflamada e intoxicada. E quando você começa a drenar, entre aspas, a mágica acontece. Porque voltando no começo da nossa live, grande parte dessas nossas pacientes estão inflamadas e estão cheias de toxinas dentro do corpo. Então, esse nível de inflamação que a gente está falando, o exame não mostra. Então, o exame, ele não traz aquilo ali. Ah, então por que teve falha de implantação? Ah, tem coisa que a medicina não explica. De 20% a 30% dos problemas da reprodução assistida é falha de implantação. Mas por que não está implantando? Porque o tecido estava ruim. Um dado muito legal, esse final de semana teve um congresso de medicina tradicional maravilhoso, te acompanhei toda. Maravilhoso. Muito legal. E aí eu falei sobre endometriose, né? E o que acontece? Paciente que tem contaminação por mercúrio aumenta 14 vezes o processo inflamatório de endometriose. Essa semana eu atendi uma paciente com 20 não, 20 obturações de metal, que é o amálgama, que é uma liga metálica de mercúrio e outras coisas. E aquele mercúrio circulante aumenta em 14 vezes o processo inflamatório da endometriose. E ela vai para a reprodução assistida e ela vai tentar fazer a transferência do embrião. E às vezes não vai conseguir porque o ambiente está inóspito. E se todas as microbiotas se conversam, se um foco, um amálgama, e às vezes vamos falar que não é um amálgama, um canal, porque o único órgão que a gente mumifica é o dente. Porque se o dedo começar a necrosar, você vai amputar. Porque se a perna começar a necrosar, você vai amputar. Mas pela estética, você faz o canal e você mumifica aquele dente. E ali naquela raiz daquele dente está cheio de bactérias, podem ter estafilococos num dente. E aquilo ali entra na sua corrente sanguínea e vai alterar a sua fertilidade. Mas não vamos nem muito longe, Fernanda. Duas coisas que as pessoas não botam na conta do lápis e que são super comuns. As cápsulas de café. Quantos pacientes vêm com níveis altíssimos de alumínio, com níveis altíssimos de outros metais, porque usam café, usam cápsula de café, e todo metal vai interferir no processo. Isso. E outra questão muito interessante são os peixes. Então, meu mestrado é em ômega, eu fiz um mestrado em ácidos graxos. E uma das coisas mais interessantes que a gente vê é essa relação de que muitas vezes as pessoas compram um ômega ou usam um ômega que não tem qualidade nenhuma, ou começam a comer peixe que não tem qualidade nenhuma. O próprio Joe Rogan, eu já falei, o Joe Rogan é um dos maiores broadcasters que tem aqui nos Estados Unidos, e ele relatou para o Huberman, que é um outro broadcaster super famoso aqui, de que ele teve intoxicação porque ele comia 3 latas de sardinha quando ele chegava do show que ele fazia. E ele teve uma intoxicação aguda por comer sardinha em lata. Então as pessoas não param para pensar essas coisas, porque comer sardinha é bom, porque a gente tem o ômega, porque o ômega é interessante. O ômega é uma, talvez, na minha opinião, não sei da tua, Fernanda, porque a tua experiência é muito maior que a minha, mas a relação dos ácidos graxos, principalmente do ômega 3, com a regulação das células reguladoras do sistema imunológico, os Tregs, para diminuir essa proliferação, principalmente dos pacientes com endometriose, é muito interessante. Tem muito trabalho relacionado com isso, com essa questão de proliferação e com o uso de um bom ácido graxo, de um bom ômega,
para melhorar essa questão inflamatória e, consequentemente, proliferativa. Então, muitas vezes as pessoas vão nessas ondas de vou tomar café, vou comer peixe, vou tomar um ômega, e as coisas estão contaminadas. Por quê? Porque o mercado visa uma única coisa. Ela não visa a tua saúde. A obesidade hoje nos Estados Unidos é um comércio de remédio, um comércio de comida, um comércio de cirurgia. Concorda comigo, Fernanda? Com certeza. E você falou de peixe, nossa, a gente está quase finalizando aqui, mas para ficar com chave de ouro, algo que é muito importante a gente falar: intolerância à histamina. A intolerância à histamina, às vezes eu estou comendo abacate, nossa, abacate é saudável. Então. Nossa, eu estou usando o ômega é saudável. Pois nossa, então. comendo banana orgânica é saudável. Saudável para quem? Alguns alimentos, dependendo da pessoa, uma pessoa que tem intolerância à histamina, alimentos que são ricos em histamina, o corpo não consegue ter aquela produção, né, para digerir, metabolizar, vamos falar assim de uma maneira mais leiga para facilitar o entendimento. Esses alimentos vão gerar o quê? Desbiose do seu intestino, desequilíbrio do seu intestino. E a histamina está relacionada também com a alteração da nossa fertilidade. Então, volta naquilo. O profissional, ele precisa ser verdadeiramente integrativo. Eu bato nessa tecla em todas as vezes que eu falo. Porque ser integrativo é ter vários conhecimentos para juntar e integrar. Pode ser que para uma paciente a dieta carnívora vai ser mais interessante, para outro paciente não. O que a gente escuta de uma maneira geral? E eu não concordo. Paciente com endometriose tem que evitar a proteína da carne vermelha em especial, por conta da produção das citocinas pró-inflamatórias. Espera lá. Será que seu corpo vai digerir melhor a proteína ou um bolinho de aveia, que é grão e que são cheios de lectinas? E para algumas pessoas vai ser legal, mas para outras pessoas não vai. Então, às vezes, o excesso de grão, capinha, lectina, ervilha, lentilha, soja, vagem, milho, aquele tanto de casca. O que eu mandava os pacientes comerem? Faz um shake, coloca semente de linhaça, coloca quinua, coloca amaranto, aquele tanto de casca vai atrapalhar e vai gerar mais desequilíbrio no intestino para algumas pessoas. Então, será que para aquela pessoa ela se entupir mais de frutose vai alimentar mais a endometriose dela do que comer mais carne? Depende. Então, a gente precisa entender e compreender a fisiologia de cada um e tentar entender o que é mais interessante para aquele ou para aquele outro paciente. Então, tudo no nosso corpo está conectado. Então, perguntar para você que é profissional que está nos ouvindo, ou para você que é paciente, comece a escolher melhor os profissionais que você vai, né? E para isso, essas dicas são importantes. O seu profissional te pergunta se você tem algum pino, prótese, implante, contenção. O seu profissional de saúde pergunta o que você come, que horas você dorme, que horas você acorda, se você nasceu de parto normal, se você nasceu de parto cesáreo, se você teve uma exposição muito grande a medicamentos ao longo da sua vida, porque tudo isso vai desequilibrar. O tipo de sangue, Fernanda. O tipo de sangue. Exatamente. Dependendo do seu tipo sanguíneo, você vai quebrar ou metabolizar ou não aquele alimento. Não é verdade? Então, assim, qual que é o padrão de emoção que está por detrás daquilo ali? O que essa mulher viveu, passou, sentiu? Pesquisem no Google, cara, fator emocional para o câncer de mama, o perfil da mulher com câncer de mama, e você vai ver que elas podem nem se conhecer, mas as dores que elas viveram são semelhantes e por isso desencadeou aquilo ali. Você pergunta para o seu paciente como que ele está, o que ele está sentindo, que momento que ele está da vida dele, se ele tem um relacionamento afetivo, se ele está bem naquele relacionamento, como é que é o ambiente de trabalho, aonde você mora. Então, assim, você cuidar de um paciente, você ser verdadeiramente integrativo, é você trazer esse olhar, você se interessar pelo seu paciente e você tentar descobrir qual que é a causa raiz, qual que é o gatilho, o que está por detrás. Porque a nossa medicina hoje, ela é muito curativa.
Ah, então eu tenho gastrite. Ah, então eu não vou usar o omeprazol e vou usar chá de espinheira santa. Que legal, de espinheira santa vai ser mais legal do que o omeprazol. Mas da mesma forma eu estou tratando o final. Qual que é o comportamento? Que comportamento que eu tenho que gera os meus desequilíbrios para o meu adoecimento? É aí que efetivamente a gente vai conseguir corrigir, tratar, curar, seja lá a palavra que a pessoa goste de usar, e resolver as questões. Então, às vezes, aquele problema de tireoide daquela paciente está vindo dos amálgamas. Então, é um dentista que vai resolver o hipotiroidismo dela, o Hashimoto, a doença autoimune dela. Eu posso usar paliativos para ajudar a desintoxicar, mas se a causa daquilo ali é o amálgama, eu não vou estar indo na causa. Então, a gente entender que nós somos seres, corpo, mente, emoção, o que eu vivo, o que eu penso, o que eu como, o ecossistema que eu estou inserido vai ser fundamental para aquilo ali. Tem uma frase maravilhosa que traz assim: não é possível você se curar naquele ambiente que você adoeceu. Seja esse ambiente um ambiente com mofo, ou seja aquele ambiente num relacionamento tóxico, Exato. que pode ser com o marido, pode ser com o chefe, pode ser com a mãe. Então, eu preciso mudar os meus comportamentos E para o que o meu corpo se comporte pensamento também, né, Fernanda? assim. O E pensamento o precisa mudar. pensamento gera uma emoção, Emoção. e a emoção gera um comando para aquele corpo. O que, que eu estou pensando? O que que eu estou ruminando? Como que eu estou cuidando dos meus pensamentos? Como que eu estou cuidando do emocional do meu paciente? Eu estou orientando ele a uma meditação, ou uma técnica de respiração, ou com floral, ou com óleos essenciais, ou recomendando ele para um processo terapêutico, ou talvez fazendo um Ho'oponopono para limpar o padrão de memória. Porque o nosso comportamento emocional vai gerar um alinhamento ou um desalinhamento das nossas emoções. E daí começam as doenças. Fernanda, perfeito. Eu acho que a gente terminou a live, na verdade, com essa questão muito profunda, que eu faço aqui o pós-doutorado em neurociência, e uma das coisas que eles falaram e que eles falam, e que eu nunca tinha parado para pensar, é que a gente tem a memória. Não existe uma área do cérebro que consiga abordar e aplicar e colocar todas aquelas memórias que a gente tem desde lá do útero da nossa mãe. Exato. Memória é Está energia. impregnado aqui, né? É energia. E muitas vezes essa energia ela fica circulando e faz com que o nosso processo de adoecimento ou de cura aconteça. Então, se a gente não fizer circular essa energia e resolver muitas vezes essa energia, porque essas memórias estão muito atreladas a coisas muito profundas. E se a gente não colocar isso para fora e resolver essas energias, que na verdade são energias, a gente muitas vezes não consegue fazer com que o processo aconteça dessa forma plena e dessa forma completa. Fernanda, queria primeiro te agradecer, né, essa tua disponibilidade. Tu falou sobre intolerância histamínica, tu falou sobre endometriose, enfim, só querendo passar que eu tenho 2 cursos na plataforma do Hotmart, que é um sobre intolerância histamínica, um dos cursos mais bacanas, mais completos que eu fiz. E, enfim, eu adoro, tenho um tesão enorme por esse assunto. Então, quem profissional de saúde quiser saber mais sobre intolerância histamínica, lá está o meu curso na plataforma Hotmart. E eu tenho um curso sobre endometriose na prática integrativa, que é um curso bem bacana, que fala desde lá daquela medicina tradicional, como é que a gente diagnostica aquela questão da menstruação retrógrada. 90% das mulheres têm menstruação retrógrada, mas 10% só tem endometriose. O que aconteceu nesse processo? Então, eu falo muito sobre isso lá. E se você quiser fazer o curso, se você quiser entrar lá na plataforma Hotmart, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e no meu canal do YouTube. E aí você entra lá hoje até semana que vem, usa o cupom Fernanda50 e aí por a live com a Fernanda e você vai ter 50% de desconto nesse curso que é sensacional, maravilhoso a respeito de endometriose. E aí você marca já a sua consulta comigo, com a Fernanda, que são profissionais que realmente têm essa visão diferente, essa visão um pouquinho mais completa, porque é muito mais complexo do que a gente tentou abordar aqui e muito maior, dependendo dessa individualidade desse paciente.
Fernanda, muito, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu adorei, eu adoro te ter perto. Ah, E eu que agradeço, Gabi, foi maravilhoso. Eu acho que o nosso papel enquanto profissional é esse. A gente precisa plantar sementinha, a gente perfeito, precisa mostrar que isso não é normal, perfeito. que nossas mulheres estão vivendo não é normal. Ser Doentes. doente não é normal. A gente não pode normalizar o que não é normal. Então, eu que agradeço pelo convite, eu te adoro, te admiro, te respeito. É recíproco esse carinho e essa admiração. E eu vou pedir para você, quando você for salvar essa live, me coloca como colaboradora, porque essa live ficou muito rica. Eu também quero ter ela salva lá no meu perfil. Tá bem. Fernanda, Tá bom? um beijo. Eu amo Beijo, teu nome beijo, porque é o gente. nome da Muito minha filha. obrigada. Eu amo. Quinta-feira, pré-Páscoa, e as pessoas essa hora aqui com a gente, né? Muito obrigada para todos que Uma estiveram boa aqui conosco. Um Páscoa, beijo que grande. Deus abençoe a todos e que vocês tenham realmente esse sentido dessa renovação na casa de vocês, no lar de vocês. E a Fernanda falou da Marcela, essa madrugada agora, aproveitem para colher a Marcela, porque a colheita da Marcela é na Sexta-feira Santa, né? Não é? Então aproveitem que essa Marcela talvez seja mais abençoada do que as outras Marcelas. Pessoal, um beijo, uma boa Páscoa. Eu vejo vocês domingo, na minha live de domingo, às 10 da manhã, horário de Brasília, e 8 da manhã, horário aqui de Austin, nos Estados Unidos. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Fernanda. Tchau.